Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos retomar alguns conteúdos. Nós vamos falar sobre um movimento muito importante do nosso planeta. Nós vamos falar da translação da Terra. Mas antes de falarmos sobre isso, eu tenho um recadinho para você. Cadê o seu material? Pegou o seu caderno? Pegou o seu penal? Super importante. Nessa aula, nós vamos retomar, nós vamos relembrar um movimento que o nosso planeta realiza. Nós já vimos esse conteúdo. Então, o seu caderno em mãos vai ser importante, porque você vai retornar, volte algumas folhas e veja o que você anotou. Palavras, conceitos e até os desenhos. E nós vamos aprofundar, nós vamos relembrar e ver o que é importante sobre esse movimento. Então, os objetivos da aula, quais são? Relembrar que a Terra está em movimento no espaço. Ela não está parada. O nosso planeta gira em torno do Sol, que é um tipo de movimento, e do seu próprio eixo, um outro movimento. O nosso planeta realiza muitos movimentos. E nós vamos nos aprofundar em dois. Quando gira em torno do Sol, translação, isso mesmo. E quando gira em torno do seu próprio eixo, a gente chama de rotação. Além disso, relembrar a relação entre a existência das estações do ano e o movimento de translação e a inclinação do eixo terrestre. Então, além de conhecer o movimento, a gente tem que saber as suas consequências. Quando o planeta realiza a translação, como consequência é o ano civil. Além disso, as estações, as 4 estações do ano. Vamos dar uma olhada nessa imagem? Olha que interessante. Você já foi para a praia? Repare o que essas crianças estão fazendo. Na sua cidade, aonde você mora, tem praia? Não tem praia? Então repare bem na imagem enquanto eu faço a leitura da pergunta. Quais são as principais características das estações do ano na cidade onde você mora? Então, primeiro, a gente tem que pensar nas estações do ano. São 4 estações. Nós temos o verão, a primavera, o outono e o inverno. Em algumas regiões, essas estações são bem definidas. No inverno é muito frio e no verão é muito calor. Olha essas crianças brincando na praia. Então, algumas cidades, essas estações não são bem definidas. Tem alguns momentos do ano que pode ser frio e calor ao mesmo tempo. De manhã é muito frio e de tarde é calor. Como que é na sua região? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Retornamos. E aí, pensou bem? Durante um ano, como que são as estações na sua região? Então, quais são as principais características? É muito frio? Quais meses são frios? Chove muito? É calor a maior parte do ano? Então, por exemplo, essas crianças provavelmente moram na praia. Elas estudam na praia, elas moram, então todas as ações delas são nessa região. Provavelmente é muito maior o tempo, o período, os meses de calor. Mas pense numa cidade que está afastada do litoral. Talvez uma região mais montanhosa, pode ser mais fria. Então, por que nós temos as estações do ano? Nós temos a inclinação do nosso planeta associada ao movimento de translação. E tem relação com essas estações. E nós vamos conhecer a partir de agora. Então, a Terra não é estática. A Terra não está parada. Portanto, está em constante movimentação. E nós estamos relembrando esses movimentos. O planeta realiza, então, diversos movimentos.
como a rotação e a translação. E aqui a gente faz um parênteses, um alerta. Não são só esses dois movimentos. A Terra realiza uma série de movimentos. Mas agora, neste momento, nós vamos conhecer dois: a rotação e a translação. Lembra da rotação? Quando o nosso planeta gira em torno do seu próprio eixo. Então vamos pensar que o Fabiano é o planeta Terra? Então eu vou girar, eu vou rodar no meu próprio eixo. Fiz uma rotação. Duração 24 horas. Qual é a sua consequência? Dias e noites. E a translação? Pense novamente que o Fabiano é o planeta Terra. E a televisão aqui que está do meu lado é o Sol. Então eu vou me movimentar em torno do Sol. Esse tempinho demora mais, 365 dias aproximadamente. Como consequência, o ano civil. Além disso, as estações do ano. Então perceba o nosso planeta realizando um desses movimentos. Então, os movimentos da Terra são responsáveis por vários fenômenos astronômicos. Repare nessa animação que eu trago para você. Nós temos o dia, você faz as atividades, você acorda, você estuda, você brinca. Repare que anoiteceu. Você vai jantar, assistir televisão, conversar com a sua família e dormir. Então, percebam que este é um fenômeno. Dias e noites, como os solstícios, equinócios, a existência do dia e da noite, a contagem do ano, o nosso ano civil, entre outros fenômenos. Entendê-los é fundamental para compreender a complexidade e a dinamicidade do nosso universo. Então, por isso a importância de estudar a astronomia. Quando os pesquisadores, os cientistas, observam o Sol, a Lua e outros astros, observam o céu diurno e noturno, ele conhece um pouco mais sobre esses astros e as explicações para esses fenômenos. Então vamos lá para a translação? Vamos relembrar o que é isso? Translação é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol e assim percorrendo uma órbita elíptica. Opa! Nós temos uma palavra diferente, órbita elíptica. Vamos dar uma olhada na animação? Reparem aqui, lembrando que essa animação, o tamanho dos astros não é proporcional. Nós temos o Sol e nós temos o planeta Terra realizando o seu movimento de translação. Repare bem, a Terra está girando, se movimentando em torno do Sol, ok? Vocês repararam que tem uma linha cinza bem clarinha? Essa linha cinza bem clarinha é a órbita. O que é essa órbita? É o caminho, o trajeto que o astro, nesse caso o planeta Terra, realiza. E elíptica é o formato, porque não é um movimento perfeitamente circular, uma circunferência. O movimento de translação, então, é realizado aproximadamente a sua duração, 365 dias, com 5 horas e 48 minutos, o que nós transformamos, então, para o ano civil. E nós vamos para a nossa primeira atividade. Será que você prestou atenção? Vamos dar uma olhadinha? Quando chega o final do ano, em 31 de dezembro, comemoramos o início de um novo ano. Esperamos 365 dias para uma nova comemoração. Este é o tempo que a Terra demora para completar uma volta em torno do Sol. Qual é o nome do movimento que a Terra realiza ao redor do Sol? Essa é bem fácil. Eu quero ver se você está prestando atenção. Eu vou dar um tempinho e eu já retorno.
Retornamos. E aí, copiou no seu caderno essa atividade bem direitinho, com a letra bem bonita e caprichada? Gostei de ver. E eu quero ver, qual será a resposta para essa atividade? Ela é muito simples. Eu quero ver se você está prestando atenção. Mas uma dica, toda vez que você tem um enunciado de uma atividade, não importa se é ciências, história, matemática, geografia, leia bem o enunciado. Vou te contar um segredo, vem aqui pertinho. Toda vez que você lê esse enunciado direitinho, tem palavras, tem conceitos que vão te ajudar a responder a questão. E aí você vai acertar. Vamos dar uma olhada? Aqui contou-se uma história. Quando chega o final do ano, lá no dia 31 de dezembro, inicia-se, termina-se um ano e inicia-se o outro. Ok, é uma informação importante, mas não ajudou muito para responder o exercício. Esperamos 365 dias para uma nova comemoração. E isso são as festas de final de ano, ok? 365 dias é o tempo que a Terra demora para completar uma volta em torno do Sol. Opa! Falou de um movimento que o nosso planeta Terra realiza. Em torno do Sol, descobrimos a sua trajetória e sabemos a duração. 365 dias. Qual é o nome desse movimento? É o movimento de translação. Se a atividade falasse que o movimento demorava aproximadamente 24 horas, é a duração de um dia. Então estaria falando da rotação. Não confunda. Então, continuando. A velocidade média é de aproximadamente 107 mil quilômetros. Como assim? Quando o nosso planeta faz o movimento em torno do Sol, ele tem uma velocidade. Essa velocidade média é de 107 mil quilômetros. Quanto mais próxima do Sol, a nossa Terra, maior a velocidade. E quanto mais afastada do Sol, menor é a velocidade do movimento do nosso planeta. Vamos dar uma olhada na imagem? Repare bem, nós temos o Sol, nós temos o planeta Terra e nós temos o movimento que ele realiza, a sua trajetória, a sua órbita. Mas repare que nós temos uma área em verde e nós temos uma área em rosa. A área verde vai ser quando o nosso planeta está mais próximo do Sol. Repare a linha, repare o momento que o nosso planeta vai estar se deslocando. Vai estar bem próximo do Sol. Então, quando a Terra está próxima ao Sol no movimento de translação, o movimento, a velocidade é mais rápida. Mas agora repare no rosa. Olha como está afastado, como está distante o nosso planeta do Sol. Então tem momentos durante a translação que a Terra está próxima do Sol e horas mais afastada. Lembrando que essa órbita é elíptica, por isso que tem momentos afastados e momento mais aproximado. Quando a Terra está bem afastada do Sol, a sua velocidade é menor, o movimento é mais devagar. Quando ocorre então o afastamento do planeta Terra em relação ao Sol, nós chamamos de afélio. Olha que nome interessante. Então, afélio indica esse afastamento, a maior distância do nosso planeta ao Sol. E a distância entre a Terra e o Sol é de aproximadamente quanto? 152 milhões de quilômetros. Vamos dar uma olhada na imagem? Temos o nosso Sol, iluminando a nossa estrela. Nós temos então a órbita elíptica, essa trajetória, essa linha imaginária que o nosso planeta realiza o movimento. E perceba como a Terra está longe, afastada do Sol. Nós chamamos esse afastamento de afélio. Tá bom, Fabiano. E quando a Terra está próxima? Tem um nome? Tem. Vamos conhecer esse nome? Repare bem na imagem. Nós temos agora o momento que ela está próxima.
Quando ocorre essa aproximação da Terra com o Sol, nós chamamos de periélio. Afélio distante, periélio próximo. E a distância entre a Terra e o Sol é de aproximadamente 147 milhões de quilômetros. Então nós vamos olhar novamente aqui na imagem. Temos o Sol, nós temos a Terra lá afastada. Mas agora imagine que a Terra está fazendo esse movimento. Passou um dia, 2, uma semana, 1 mês, 3 meses. Lembrando que esse movimento demora 365 dias. Agora, pense que a Terra está nesse ponto que eu estou com o meu dedo. Olha como ela está mais próxima do que dessa região. Olha como a distância é maior aqui e menor aqui. Então, nós damos o nome de periélio, quando estão bem próximos. Uma das consequências do movimento de translação é a sucessão dos anos. Uma volta completa da Terra em torno do Sol, então, corresponde ao que nós chamamos de ano civil. E como nós observamos e utilizamos esse ano civil? Através do nosso calendário. Você tem um calendário no seu celular, no seu computador, na sua agenda de papel, onde você registra os seus compromissos, um filme que você quer assistir, uma consulta ao médico, o aniversário de um amigo ou de uma amiga. O nosso calendário pode marcar 365 dias ou 366 dias a cada 4 anos, que nós damos um nome. Lembra? Ano bissexto. Toda a translação, 365 dias mais 6 horas. Essas 6 horas nós vamos somando. 6 horas de um ano, 6 horas do segundo ano e assim por diante. Depois do 4º ano, 6 vezes 4, 24. 24 horas, um dia de 365 passa para 366, ano bissexto. E nós vamos observar uma outra consequência do movimento de translação. Lembra das estações do ano? Como que é na sua região? Outra consequência, então, desse movimento são as estações do ano. A Terra possui um eixo de inclinação, o que provoca uma diferença de iluminação entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Assim, ao longo desse movimento de translação, a superfície terrestre vai se iluminar de maneira desigual, provocando, então, as 4 estações. Por exemplo, se é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul e vice-versa. Vamos para a segunda atividade? Vamos ver se você prestou atenção mais nessas informações? Foi no período do Império Romano, do século I até o século IV, que as estações foram batizadas como primavera, verão, outono e inverno. As 4 estações. Lembra? 12 meses no ano. 4 estações, então elas duram 3 meses. 4 vezes 3, 12. Durante o verão, os dias são o quê? Mais quentes e mais longos. Anoitece bem tarde. No inverno, acontece ao contrário. Os dias são mais frios e os dias são mais curtos. Anoitece mais cedo. Por que o planeta Terra apresenta, então, as estações do ano? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno.
Retornamos! E aí, você consegue me explicar por que existem então as estações do ano? Vamos dar uma olhada na resposta esperada? A Terra está em constante movimento, ok, fazendo a rotação e a translação e outros movimentos. Gira em torno do Sol no movimento de translação. E as estações do ano acontecem não só por causa da translação, mas também com a associação do eixo de inclinação que o nosso planeta apresenta. E o que vimos na aula? Então nós relembramos o conceito de translação, que é o movimento que o nosso planeta realiza em torno do Sol, e também retomamos as consequências desse movimento. Uma consequência, o ano civil, porque a duração aproximada é 365 dias, e também as estações do ano. Lembrando que só o movimento de translação não tem relação com as estações. Nós temos que associar com o eixo de inclinação que o nosso planeta apresenta. Aí sim, translação mais o eixo de inclinação, nós temos as 4 estações do ano. Nessa aula, nós retomamos sobre o movimento de translação da Terra. Espero que vocês tenham gostado e até breve.